uma sala para apresentação de projetos, em especial, se eu não estou enganado, do Google AdWords. Então, eles tinham ali os grandes clientes, campanhas, grandes contas, e essa sala era para apresentar o Google, ali, apresentar a solução, para eles vender essa solução. Então, era uma sala para vender a solução do Google. E era uma sala que ela era personalizada para os clientes. Se era um cliente de uma empresa de alimentos, era um influencer de alimentos que estava lá no vídeo falando e tinha um vídeo todo relacionado a esse ambiente de influencer que fala de comida, que fala de receita. Eles tinham já alguns conteúdo para game, música e assim por diante. E aí eles tinham algumas personalizações que eles chamavam um influencer ou outro para fazer uma abertura ali no vídeo. Hoje faz bem mais fácil. Na época não era tão fácil, né? Não tinha ferramenta para fazer isso. A gente caçou um monte até que a gente encontrou um software em espanhol, o MediaFlow, que permitia a gente fazer tudo isso. Mas o software, ele não era um software comercial, então a interface dele não era tão amigável, as coisas eram diferentes. Mas ele possibilitava a gente fazer esses cubos, criar todas as superfícies, criar tudo ali. Tinha que ter as manhas ali do software, como usar ele, tinha bastante segredinho ali, mas a gente estava acostumado e aí a gente conseguiu criar tudo isso. Mas é um conjunto de como criar um mapa de renderização para tudo isso, de como criar um mapa para construir o conteúdo, porque o cubo você tem a face frontal, a lateral e o topo. Então, se eu estou olhando para a tela frontal, eu estou pensando aqui na parte da frente do cubo. Se eu estou olhando para a lateral, eu estou olhando aqui. E aí tem a parte de cima ainda, mais as duas outras telas. Eu estou com um projetor projetando em duas, na frente e no topo. Eu tenho a distorção do pixel, que ele fica um pouco lavado, e aí você tem que pensar na resolução. A gente está numa sala muito escura, como era aquela. O projetor, apesar do preto, ele ainda passa luz, e aí onde a luz sobrepõe, eu tenho uma mancha, que parece que está aceso. Então você tem que pensar no tipo de projetor, não pode ser um projetor LCD, tem que ser um projetor DLP e assim por diante. Então, aquele projetor foi feito, pensado naquela sala, o sensor, tudo mais que foi utilizado ali, foi feito pensando naquela sala. Então, foi um desafio grande fazer tudo aquilo ali dar certo, funcionar. E assim, a gente testou, já tinha testado na empresa, mas a gente fez o mapa, mandou, e aí no dia a gente fez vestir ele certinho. Porque quando começaram a desenvolver o conteúdo, não existia sala ainda, a sala estava em obra. As coisas foram caminhando em paralelo. A sala ficou pronta, já foi para inaugurar. Ali você tinha um desafio, porque você tinha, na verdade, eram 5 projetores. Você tinha um frontal que pegava a tela da frente, você tinha um que pegava a lateral aqui, outro que pegava a lateral, e 2 na diagonal assim, que pegava a parte de cima e a parte frontal dos cubos. E você não podia ter diferença também de luminosidade e de cor entre eles, porque eram projetores diferentes. E eles exigiram um tipo de projetor na época que não existia no mercado. Eles queriam um disco de cor com uma resolução específica que não existia. Era um projetor de simulação, né? Exatamente. Esse projetor até foi a gente que dimensionou ele. Sim. Porque eles exigiam algumas especificações que esse projetor atendia. Sim. E aí a gente acabou encontrando esse projetor. E teve que ser feito... Color matching. Então, mas o projetor teve que ser fabricado para usar lá. A Barco fabricou especificamente esse projetor, especificamente para eles. E ali não podia faltar o melhor som. A gente usou o equipamento da BW, né? Você, o som daquilo ali. Você pede o projetor de acordo com a sua necessidade. Então, era para aquela sala, e aí você escolhe os discos de cor, tem os part numbers específicos. Então, para aquela sala era o disco de cor tal, de tal jeito. E aí os part numbers eles vão fabricar o projetor para aquilo ali. É um investimento muito alto, né? Eles fizeram um investimento muito alto naquela sala. Também tinha automação. E esse software, como hoje você tem, o software já tudo preparado para automação. Esse software tinha, mas também era bem incipiente, né? Tinha que ter todo um trabalho de fazer uma comunicação com outro software externo. E eles queriam tudo automatizado. Eles queriam que pegasse... Tinha uma tampinha que abria ali, o cara tirava o tablet e ele mexia nas cenas, mudava, abria PowerPoint, o que ele quisesse fazer ali, né? O Google é uma empresa que ela é muito self-service ali, os funcionários. Eles não têm um operador que vai lá e monta para eles. Eles chegam na sala, a sala tem que estar pronta. Qual era o fluxo? Você tinha a sala para apresentação especial e a sala para apresentação dia a dia. Então, qualquer Googler podia chegar e usar a sala. No Cubo foi feito um corte, e lá dentro foi implantado um touch panel. Ele abria e ele tinha um modo de apresentação local e tinha um modo de apresentação especial. No modo de apresentação especial, ele ativava o computador que estava dentro da sala, que tinha todos os conteúdos. E aí, nesse caso, tinha um operador nosso que estava lá,
e ele estava ajudando ali a suportar tudo isso, porque era uma estrutura realmente grande. Mas no dia a dia, qualquer Googler chegava, conectava o HDMI no computador e estava usando a sala normalmente. Então, era uma sala que, apesar de muito complexa, era muito simples, porque qualquer um podia usar. O microfone estava funcionando, o som era automatizado, então ela tinha toda a automação e, ao mesmo tempo, ela dava uma condição de uma sala complexa ali com muito recurso. Até a questão, como o Vinícius falou, investiram muito ali. É um caso, por exemplo, de você ver o cara fazer valer a pena o investimento dele, porque, apesar de um investimento alto, a sala, a gente não sabe números nem nada, mas a gente vê que eles faziam a sala valer a pena levando muita gente lá. Tinha muito evento lá dentro. Então, os clientes realmente estavam lá dentro, estavam dentro do Google, tendo aquela imersão. Você estar no Google, andando lá, conhecendo, já é uma experiência legal. O ambiente, a forma... Principalmente naquela época que tinha muito da cultura que vinha de como era o Google nos Estados Unidos e tudo mais. E você vai para uma imersão desse tipo, personalizada, para você, de acordo com o tema que você está envolvido, se é alimento, se é música, o que é. Working for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about. O projeto, né? O projeto teve participação do pessoal, principalmente da engenharia do Google dos Estados Unidos, Inglaterra, então tinha gente de várias partes. No início era um projeto do Brasil, e aí ele ganhou ali, como era para os Googlers usarem também e tudo mais, envolveram o pessoal dos Estados Unidos, da Inglaterra, então quem cuidava do vídeo era da Inglaterra, do áudio era de uma parte dos Estados Unidos, de outra parte dos Estados Unidos, e assim por diante. A gente começou a fazer... Na época, ninguém falava em Meeting ainda, né? E eles já usavam o Meeting da Google. E a gente olhava aquele monte de janela, metade era de fora. Google, Inglaterra, Estados Unidos, enfim. Os horários eram os horários que dava para poder casar, aquele pessoal estava na Califórnia, outro estava na Inglaterra. E assim. Os horários eram bem complicados, assim, para poder fazer reunião, às vezes bem cedinho, né? Muitas vezes, às vezes um horário intermediário, porque Califórnia, 7 horas da manhã aqui na Califórnia, deve ser 4 horas da manhã, por aí. Esse projeto foi uma escola assim, de aprendizado, de apresentar o projeto para esse pessoal, ouvir ali as demandas deles. Então, a gente estava pensando, de repente, em um equipamento e eles traziam da experiência deles de dentro do Google, a experiência deles de outros lugares, outros equipamentos, outras questões ali apontavam, e isso tudo fez a gente aprender e estudar muito na época. Os caras não são leigos no assunto, né? Eles têm os especialistas deles ali dentro de cada área. Imagina para ser um funcionário do Google, a quantidade de conhecimento que a pessoa tem que ter, né? Então, para a gente foi realmente uma escola bem legal. Foi um aprendizado muito legal. Muito grande. O fato de ser Google é uma empresa, uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. E a gente é uma empresa de tecnologia prestando serviço para uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Além do status que traz para a gente, o projeto foi bem legal. E é um projeto que a gente mostra até hoje para os clientes. O projeto foi feito em 2015, mais ou menos, né? Por aí, 2014, 15. E até hoje os caras se encantam. Tem mais de 10 anos. E até hoje encanta todo mundo que vê. Se você fizer hoje aquela sala, vai encantar qualquer um. Imagina isso há 10 anos atrás, né? Então, é um projeto que deu um status muito grande para a gente, inclusive com fornecedor. Né? Porque a gente, até então, não era tão conhecido dos grandes fornecedores de São Paulo, do Brasil, do modo geral. E a gente ali ganhou um status muito grande junto a esses caras, porque a gente estava fazendo um trabalho para uma empresa... A marca gigante. Google é muito forte, né? É forte. Tem marcas que são muito fortes, mas ninguém conhece. Ela é conhecida no meio dela. O Google não, é uma marca forte que todo mundo conhece. Acho que não tem ninguém que não conhece o Google. But the world is changing fast.